Bom dia, meus amigos. Eu estou achando a situação tão caótica, tão sem esperanças. Não se vê a luz no final do túnel, não se vê ideias brilhantes, não se vê tentativas de acertos que seja de que apresente certa credibilidade. Então eu fico, aonde é que nós vamos chegar? Com tantas mordomias, tropas de carros se renovando no Senado e no Congresso, né? O presidente do Senado tem 3 carros novíssimos e está trocando por outros mais novos ainda, e não há nada para cortar. É engraçado isso, né? Bom, deixa isso de lado. Eu gostaria aqui de apresentar uma ideia para esse governo, uma ideia que eu diria uma ideia ousada. Isso eu fiz no dia 19 de 1 de 2015, conforme vocês podem ver a data aqui, eu fiz esse artigo. E aqui estou tirando alguns pedaços do artigo para comentar e dar essa ideia. Quem quiser ler esse artigo está aí na internet. Então, eu quero dar umas ideias para pensar diferente, fazer esse país melhorar. E a minha ideia é coerente. Deixa eu tomar esse cafezinho aqui para segurar essa onda. Olha só, vou começar lendo aqui. O Brasil está economicamente numa encruzilhada. Não é só encruzilhada, não. Está num caos absoluto e total. Está apresentando há pelo menos 20 anos uma das mais baixas taxas de crescimento econômico do mundo e com fortes perspectivas de completar 24 anos. Lembre-se que nesses 24 anos aí, o ano de 2000 a 2010, a 2008, porque ali entrou a crise, 2008, foi um dos períodos mais vantajosos, mais crescentes da economia brasileira. Um céu de brigadeiro, juros baixos, mundo crescendo, globalização se completando. Primeira vez que os países emergentes são os mais aquinhoados em relação aos benefícios dessa grande fase, dessa grande era de desenvolvimento econômico que aconteceu do ano 2000 até 2008. E mesmo assim, o Brasil, na era Lula, foi um dos que menores cresceu. O Brasil cresceu uma taxa de 4% ao ano, significativa, maior do que a de Fernando Henrique. Mas essa não é a comparação válida. Os emergentes, em média, cresceram 6,5%. Então o Brasil apresentou as taxas mais baixas do mundo, mesmo o cenário econômico sendo um dos melhores cenários econômicos que já houve na humanidade. Tá certo? Muito bem. Completando aqui. A taxa de inflação está alta e com perspectiva de acelerar no futuro próximo. A política fiscal está totalmente caótica. A taxa de juros já é a mais alta do mundo e deverá aumentar mais ainda. Olha que eu falei isso lá em janeiro. E como aumentou. E para completar o quadro caótico da herança maldita da Dilma Rousseff, para Dilma Rousseff 2.0, a carga tributária está altíssima e insuportável. Eu falando lá em 19 de janeiro. E ainda está se querendo aumentar a carga tributária como uma solução para o ajuste fiscal. Tá certo? Muito bem. Então eu apresento aqui a seguinte sugestão. Pensando na necessidade de medidas criativas e ousadas, chegamos à conclusão que uma mudança no regime do imposto de renda, passando de regime progressivo para regressivo, seria uma ideia que tem tudo para dar certo pelo incentivo que daria às empresas para aumentar sem limites a produtividade e a lucratividade delas. Olha só, é um incentivo fantástico. Veja só, com o imposto de renda progressivo, como sabemos, as empresas fazem tudo o que for possível e impossível para apresentar resultados econômicos e aumento de rendas inferiores ao que são na realidade, inclusive simplesmente sonegando. Lógico,
Hoje em dia, o que acontece? As empresas têm um verdadeiro exército de profissionais, contadores, advogados, para tentar burlar, fazer planejamento de imposto de renda e burlar, e negar e sonegar resultados econômicos positivos para evitar essa carga tributária tão alta. Então as empresas estão com tempo tomado em pensar em esconder resultados, em vez de estar concentrado em aumentar a produtividade das suas empresas, ou a lucratividade das suas empresas. Isso devido ao imposto progressivo. Quanto mais lucro a empresa der, mais a taxa de imposto de renda aumenta em função da mudança de faixa de imposto de renda. Isto é um absurdo. Quer dizer, é um desincentivo à produção das empresas, à melhoria da rentabilidade das empresas. E o que eu estou querendo é fazer o contrário, com o imposto regressivo, fazer exatamente o oposto. O sistema regressivo incentivaria as empresas a se tornarem cada vez mais produtivas, mais rentável, pagaria mais imposto de renda, apesar da alíquota do imposto de renda reduzida, e o governo arrecadaria mais, a carga tributária seria reduzida e os consumidores seriam altamente beneficiados. Exatamente o oposto do que está acontecendo agora. É importante observar isso. Eles pagariam mais imposto de renda, apesar da alíquota do imposto de renda reduzida. O governo arrecadaria mais, a carga tributária seria reduzida e os consumidores seriam altamente beneficiados. Ao contrário do que está acontecendo hoje. Por exemplo, poderia ser estabelecido. Deixa eu passar aqui para a nova faixa. Por exemplo, poderia ser estabelecido que as rendas apresentadas no exercício 2014 seriam consideradas como base para a tributação regressiva do próximo ano. Ou seja, se uma empresa no final de 2015 apresentasse um lucro cuja taxa de rentabilidade fosse entre 0 e 5, pagaria os mesmos 30% de imposto de renda que pagou em 2014. Contudo, se esta rentabilidade fosse entre 15% e 20%, a sua alíquota cairia para 29%. Se fosse entre 21% e 30%, cairia para 27%. E assim por diante. Quer dizer, quanto mais aumentava o lucro da empresa, haveria uma redução na alíquota do imposto de renda a pagar. Evidentemente, essa determinação deverá ter um estudo especial para chegar a alíquotas coerentes e justas, porque, evidentemente, eu estou falando aqui muito teoricamente. Isso é necessário que haja um estudo para procurar determinar exatamente quais são as taxas que seriam coerentes e justas. É bom observarmos que a redução na alíquota não significa um montante menor de imposto de renda a pagar. A redução é um incentivo para que as empresas produzam mais, com alta produtividade, e apresentem resultados econômicos maiores. Consequentemente, o seu imposto de renda a pagar ou a ser arrecadado pela Receita Federal será um montante bem maior do que seria se não existisse um incentivo. Lógico. Na realidade, isso não é nada de novo. É uma estratégia muito utilizada pelas empresas para aumentar as suas vendas. Reduzem os seus preços com o objetivo de aumentar o volume de suas vendas. É isso aí. Então, meus amigos, eu acho que essa solução tem tudo para ser feita no país atual, que não pode mais aumentar essa carga tributária. E aumentando a carga tributária é um tiro no pé do governo, porque desincentiva as empresas a produzirem mais, incentivam as empresas a sonegarem. É tudo exatamente o oposto que deveria ser com o imposto regressivo. Tá certo? Deixa eu melhorar aqui as condições para a gente ver o último ponto aí. Aqui, ó, o item 6. As empresas não se preocupariam mais em encontrar loopholes na legislação com o objetivo de reduzir o lucro tributável. E, portanto, não precisariam mais de profissionais de alto nível e custo para, inclusive, sonegar impostos, e a situação conflituosa deixaria de existir. Finalmente, gostaria de afirmar que quem ganha mais continua pagando mais, mas só que desta vez
os mais competentes estão sendo incentivados através de um desconto na alíquota a serem mais rentáveis. Ou seja, nós estamos com o imposto regressivo, as empresas são incentivadas a apresentar o maior lucro possível. Não tem nada de ficar procurando esconder resultado. Ao contrário, elas têm que apresentar resultados para ter um desconto na alíquota do imposto de renda. O governo não perderia com isso, nem a sociedade. Por quê? Porque quanto mais ela aumentasse a renda, o lucro dela, mais imposto, apesar da alíquota ser menor, ela pagaria mais imposto do que da maneira que está hoje. E com isso, evidentemente, as empresas se tornariam altamente lucrativas, não é isso? E não haveria pressão, por exemplo, na inflação, para as empresas aumentarem produtos, tá certo? Preço de produtos, etc. Olha, isso é uma sugestão que eu dou aí para esse governo que não tem cabeça, esse governo que não tem nenhuma solução, não apresenta nada de novo, tudo é antigo e tudo é uma coisa repetida. CPMF, repetir o CPMF é um absurdo. E o seu Joaquim dizer que é um impostozinho de 32 milhões, né? Vai arrecadar? Ora, meus amigos, vamos botar a cabeça no lugar, vamos pensar em outras coisas. O aumento de receita do governo não se faz só através de aumento das alíquotas. O aumento das taxas de imposto de renda é um tiro no pé. Vai fazer uma sociedade desincentivada a produzir, a lucrar, quando tudo indica que deve ser o contrário. A gente deve incentivar aos empreendedores para eles perceberem que existe mais possibilidade de lucro se eles trabalharem mais. E é isso que esse Brasil precisa para sair desse buraco, desse caos que o Lula petismo nos colocou. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.